porque a segunda-feira começamos mais um Raio-X Sporting, vai ser dominado naturalmente pelo clássico do Estádio do Dragão. Do princípio até ao fim, foi um clássico marcado pelo que de pior o futebol português é capaz de produzir: violência, insultos, agressões e um ambiente de forte intimidação. Na ressaca do Porto Sporting deste fim de semana, analisamos todas as polémicas de uma noite para esquecer no Estádio do Dragão. Amarelos mal exibidos, uma expulsão mal sancionada e pedidos de desculpa por parte de João Pinheiro aos jogadores do Sporting. A arbitragem esteve longe de convencer no Estádio do Dragão e vai estar sob escrutínio neste Raio-X Sporting. Está aí a Liga dos Campeões e logo com um jogo dos grandes no estádio José Alvalade. O Sporting recebe esta terça-feira o Manchester City de Pep Guardiola. O Ben Amorim e Manuel Ugarte querem uma equipa com garra e a deixar orgulhosos os sportinguistas. Estes são os temas dominantes do Raio-X Sporting desta noite, com os convidados habituais: Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença. Eu cumprimento os quatro. Bem-vindos uma vez mais ao Raio-X Sporting. Miguel, a comunicação do Futebol Clube do Porto e vários comentadores afetos aos Dragões têm vindo a utilizar e a falar numa campanha vinda de Lisboa. Têm-se usado expressões como Sporting de Lisboa, Clube do Lumiar, Imprensa de Lisboa, Comunicação Social, Centralista. Estamos no século XXI ou nos anos 80? Boa noite, André. Eu acho que essas as várias terminologias que falaste, e há mais algumas por parte da comunicação do Futebol Clube do Porto, eu diria que é no mínimo uma pena uma instituição centenária em Portugal ser dirigida por ou estar refém de uma comunicação complexada a este nível. Acho que o nível desceu tanto e é tão baixo que há certas coisas que nem merecem resposta. Manuel, e neste jogo no Estádio do Dragão tivemos se calhar dois jogos, tem-se falado muito sobre isso, um jogo de bom futebol, de posse, de pressão, de jogo coletivo, mas também um jogo marcado por muitas faltas, por muitas simulações. Foram de facto dois filmes, dois jogos de futebol dentro de um. Eu acho que sim, acho que sim. Boa noite a todos, é verdade. Eu acho que sim, acho que foi isso mesmo, André. O Sporting, eu quero realçar aquele hino ao futebol, foi o golo do Sporting. Isso é que é brilhante, os sportinguistas têm que estar orgulhosos, porque no Porto não é capaz de fazer isto. E portanto o Sporting tocou 15 vezes na bola e acabou com um golo brilhante no último toque do Nuno Santos. Aquilo é um hino ao futebol. E penso que o Porto, sabendo que o Sporting estava a ser superior, teve que voltar àquilo que é o Porto: simulação, confusão, para tentar dar a volta ao jogo. E conseguiu chegar ao empate. João, por falar nesta exibição do Sporting, como é que viste a exibição dos Leões até ao momento da expulsão de Coates, que é de facto um momento fraturante, marcante nesta partida? Boa noite. Vi o Sporting numa primeira parte claramente por cima, claramente a dominar o jogo, a ter oportunidades para fazer golos e a fazer, a ter o jogo bem controlado, se bem que no futebol é sempre difícil ter um jogo controlado, mas a ter uma exibição muito personalizada, a dominar a partida, a criar situações e a vencer com todo o mérito ao intervalo. Portanto, pareceu-me até ali um jogo. Segunda parte, foi um jogo completamente diferente, foi um jogo manchado, foi um jogo que certamente vamos ter à frente mais oportunidade de falar, mas destacar, como o Manuel disse, o golo foi extraordinário e que vou ter a oportunidade de falar sobre ele mais à frente. Muito bem, Pedro Azevedo, nesta semana, para além dos casos de arbitragem no Clássico, tu vais ter a oportunidade de analisar mais à frente. Tivemos outro caso, nomeadamente noutro jogo de outro rival do Sporting, no caso no Benfica Santa Clara, um lance e um golo que seria mal anulado à formação dos Açores e que teve a intervenção do vídeo-árbitro, permitiu corrigir essa decisão, e houve umas declarações de um antigo árbitro que estão a causar alguma polémica. Ele que se mostrou, ou que disse em relação à nova tecnologia, que de alguma forma estávamos a tentar aqui retirar o erro humano, e que o erro humano, quando é natural e cometido de forma pacífica, é algo que faz parte
do futebol. Como é que um antigo árbitro que fez parte do jogo e que arbitrou jogos, como é o teu caso, vê estas declarações? Boa noite a todos. André, eu também tive a oportunidade de ouvir essas declarações, não compreendo enquanto adepto e muito menos enquanto árbitro. Qualquer pessoa deveria querer os jogos com liberdade desportiva. Portanto, dizer que o erro humano é bom e que o VAR, enquanto ferramenta que pode utilizar a trazer mais verdade desportiva, é no mínimo estranho e não consigo compreender. Muito bem, são outros casos que marcam a jornada. Vamos começar o Raio-X Sporting. Começando este raio-x, analisando e olhando para o comunicado emitido pelo Sporting neste fim de semana, na sequência dos episódios verificados no Estádio do Dragão, episódios ocorridos nomeadamente depois do apito final, e falamos do episódio que se seguiu à conferência de imprensa do presidente do Sporting. Os Leões denunciaram em comunicado tentativas verbais, agressões verbais, aliás, e tentativas de agressões físicas ao presidente do Sporting, ele que foi alvo de uma espera no Estádio do Dragão, junto ao autocarro do Sporting Clube de Portugal. Os Leões dizem também neste comunicado que objetos pessoais do presidente Frederico Varandas foram extraídos das mãos do presidente do Sporting sem que tenham sido recuperados. São alguns dos casos denunciados pelo Sporting, falando também na reincidência dos protagonistas deste episódio verificado logo depois do Futebol Clube do Porto Sporting. Os Leões querem também interdição do Estádio do Dragão e querem, naturalmente, punições para os responsáveis por nomeadamente este episódio verificado no final do Futebol Clube do Porto Sporting. Há ainda também os casos que se seguiram ao apito final de João Pinheiro, as agressões a jogadores do Sporting por elementos afetos à organização. O Sporting fala numa realidade que faz parte do futebol português ao longo dos últimos 40 anos e que é preciso tentar continuar a erradicar. E começamos este Raio-X Sporting precisamente por aqui, Miguel. São factos incontornáveis deste jogo. Falamos desta situação concreta com o presidente do Sporting, que terá sido alvo de uma espera, agressões verbais, tentativas de agressões físicas. O que é que aconteceu ao certo na garagem do Dragão? André, primeiro não terá sido, foi. Há uma diferença e neste caso em concreto eu posso falar com alguma autoridade, porque estava ao lado do Presidente em todo este acontecimento e sou inclusivamente referenciado no relatório do Delegado da Liga como sendo a testemunha e por isso não me contaram, eu vi. E o que se passou, começando pelo fim e começando pelo fim do jogo, a seguir ao jogo, o Presidente do Sporting foi à sala de conferência de imprensa dizer aquilo que eu acredito que muitas pessoas em Portugal pensam e não têm coragem de o verbalizar. Até não digo apenas que foram os sportinguistas que se sentiram orgulhosos de um momento e de ver um presidente com aquela coragem, acredito que foram muitas pessoas que gostam de futebol e que são de outros clubes que se sentiram exatamente da mesma maneira. E eu acho que temos que começar por aí, por elogiar um ato de coragem, mais um, do presidente do Sporting Clube Portugal. O que se passou a seguir é digno de um relato e é digno de um filme e de um filme de classe B. Porque a seguir a exercer um direito que lhe está constitucionalmente garantido, que é a liberdade de expressão, foi até uma sala de conferência de imprensa falar com jornalistas para esse efeito, disse a sua opinião. E quando saímos da sala de conferência de imprensa, fazemos um corredor e desembocamos, digamos assim, na garagem do Futebol Clube do Porto para nos dirigirmos ao autocarro do Sporting, que estava a cerca de 30 metros desta zona. Mal nós saímos, e volto a dizer, isto não me foi contado, eu estava lá, eu vi com os meus olhos, com estes dois olhos, vi tudo a acontecer, e passa-se que irrompe um Vítor Bahia irritado e deslocado, diria, a insultar o presidente do clube. Então estamos a falar de um ex-jogador internacional que é vice-presidente e administrador da SAD do Futebol Clube do Porto. E vem fazer isto
criticando de forma hostil e agredindo verbalmente, consecutivamente, o presidente do Sporting. E imagine-se o meu espanto, as pessoas têm que perceber que isto é uma coisa bastante rápida e sequencial, não é? Nós estamos a andar e de repente irrompe o Vítor Bahia, que não vem sozinho. Nestas coisas é sempre engraçado ver o comportamento das pessoas e perceber que ele não vinha sozinho, vinha com outros elementos, se eram seguranças do Futebol Clube do Porto, se eram dos Super Dragões, se eram senhores da publicidade, se eram apanha-bolas, não faço a mínima ideia. Sei que ele vinha com mais 3 ou 4 elementos que geram logo uns a tentar agarrá-lo, o outro a tentar empurrar-nos enquanto isto se passava. Estava a dizer que o meu espanto foi ainda maior, ou conseguiu ser ainda maior, isto é um crescendo o espanto, quando vejo o treinador do Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição, que não foi ali mandar uma boca, foi ali insultar e agredir verbalmente o presidente do clube. E as pessoas têm que ter a noção, enfim, já todos vimos o treinador do Futebol Clube do Porto a comportar-se por estes estádios fora. Não é preciso imaginar, não é preciso ter uma cabeça muito pensadora para imaginar num sítio resguardado, sem câmaras, porque curiosamente, segundo o que nos fomos informados na altura, tudo isto se passou numa zona onde não há câmaras dentro do Estádio do Dragão, o que não deixa de ser um pormenor maquiavélico, se quisermos, porque há um ano, a seguir a um jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, o outro terceiro elemento que aparece nesta história, o Rui Cerqueira, teve um episódio com um jornalista do 00, a insultá-lo até ao carro. Jornalista esse do 00 que hoje até se dirigiu ao Rui Cerqueira depois de ele ter feito aquele comunicado que daqui a bocado também já falamos sobre ele. Mas isto para dizer que, estando o Vítor Bahia a insultar o presidente do Sporting, vem o Sérgio Conceição fazê-lo atrás do Vítor Bahia com as mesmas palavras e a mesma agressividade que lhe é conhecida, além do mais, por toda a gente. No meio, e volto a dizer, desta confusão e de empurrões e tudo mais, eu vejo, mais uma vez, a coragem do presidente do Sporting, porque parou e dirigiu-se ao Vítor Bahia perguntando: mas se me estás a insultar, eu não tenho medo, e não me vou sentir intimidado, já agora diz mais qualquer coisa, e agarra no telemóvel e começa a filmar o Sr. Vítor Bahia. Quando está o Vítor Bahia a tentar fazer alguma coisa, irrompe por trás do presidente o Sr. Rui Cerqueira. Dizer que é uma palmada é uma forma delicada, se nós quisermos, de dizer o que se passou a seguir. Porque a entrada que ele fez sobre o Presidente foi de tal ordem que o Presidente aquilo voou o telemóvel e voou inclusivamente a carteira que ele tinha na mão quando estava, enfim, a fazer o ato que eu estava a descrever de gravar os insultos e as agressões físicas, as agressões verbais que estava. E terá-se ali que o telemóvel foi retirado das mãos do Presidente do Sporting? Não, aí o telemóvel foi retirado das mãos do Presidente do Sporting e eu sei porque eu próprio tentei-me chegar ao sítio onde estava o telemóvel e fui empurrado por os tais elementos que iam, entretanto, aparecendo com cogumelos, que seriam ou da segurança, ou dos Super Dragões, ou dos stewards, ou enfim, de uma coisa qualquer que nunca se percebe muito bem quem é o quê naquela zona. E, ou seja, o que é extraordinário é que isto continuou. O Vítor Bahia tenta encostar a cabeça ao Presidente. Passaram-se os insultos, as coisas que disseram são inenarráveis, e ter estes senhores a não terem sequer a coragem de admitir aquilo que fizeram uma vergonha para eles próprios. Começa por aí. Deviam ser um bocadinho mais homenzinhos e ter pelo menos a coragem de admitir aquilo que fizeram, porque há testemunhas. Não estava eu sozinho com o Presidente, também estava o Filipe Diniz, estavam outras pessoas que viram tudo isto e nós ficámos Rui Cerqueira e Sérgio Conceição negaram estas acusações. Eu não sei se o Sérgio Conceição negou, sei que já vieram dizer que alguém em nome dele diz que ele foi mandar uma boca. As pessoas devem pôr um bocadinho a mão na consciência e perceberem o que será uma boca do Sérgio Conceição. O que será? Se já vemos as bocas que de vez em quando acontecem quando estão imensas câmaras de televisão e em direto para o país, etc, etc, e vemos coisas inenarráveis, imagine-se bem o que é que terá sido a boca. Não foi com certeza, Sr. Doutor, preciso de uma receita. Vamos pensar nas coisas e dizer como elas são. Vir também o Rui Cerqueira, que é um ex-jornalista, que tem o histórico que ele tem. O histórico não é inventado por ninguém. Ele tem. Existem estas coisas. E agora vi-se vitimizar.
dizer, coitadinho de mim, não fiz nada. É mentira, fez. E ele sabe que foi o responsável, pelo menos por o telemóvel e a carteira, onde o Presidente tem os seus cartões, etc., terem caído da mão dele. E não foi propriamente, volto a dizer, um encosto de criança, nem uma leve palmada, como se estivesse a falar de uma palmada que um pai ou uma mãe dão no rabo de um filho quando ele se porta mal. Não estamos a falar disso. E o que é extraordinário é que o Estádio do Dragão deve ter... Das duas, uma. Ou o ato foi tão violento que o telemóvel foi projetado a 200 metros e ninguém se lembrou de ir procurá-lo a 200 metros, ou então temos que perceber que há uma confusão, algo cai no chão, há várias pessoas afetas ao Futebol Clube do Porto na zona onde o telemóvel cai no chão, e o que se passa a seguir é que o telemóvel desapareceu. As coisas não desaparecem, não há magia. Apesar de ser o Estádio do Dragão, não existe magia, não há magia. Não há buracos, enfim, as coisas não desaparecem por dar cá aquela palha. As coisas desaparecem quando alguém as tira do sítio. Ponto final. É só isso que acontece. E por isso ver agora estes senhores em virgens ofendidas, como se não se tivesse passado absolutamente nada, e volto a dizer, isto é de uma gravidade extrema, é tão grave, ou estamos a falar de níveis de uma gravidade, temos que pensar depois o que é que se passou mais naquele campo. Já agora em relação ao telemóvel... Deixa-me só acabar. Eu nunca vi, acho eu, e se calhar o Manel já terá visto, eu confesso, nunca vi elementos credenciados por um clube a baterem jogadores. Nunca vi. Nunca vi também, mas se calhar antigamente acontecia, agora há muitas câmaras, etc. E a malta, pronto, é chatice desta coisa que se tem que conviver com esta parte democrática da vida, que está tudo filmado, etc. E que tem que se ter uma conduta diferente. Mas elementos credenciados, é que foi apanha-bolas, pessoas da publicidade, stewards, aquilo, e depois, e a polícia? É que a polícia em Lisboa, do que eu tenho visto, se existir um elemento que tenta bater num jogador, no mínimo é detido naquele segundo. E pelo menos, se aquele não for detido, o segundo será com certeza, o terceiro já não acontece, porque a polícia, entretanto, impede certas coisas de acontecerem. Aqui não. Aqui é uma impunidade relativamente... Nós tivemos stewards que foram para as redes sociais vangloriar-se terem batido em jogadores do Sporting. Isto é tudo surreal. E é de uma gravidade extrema isso ter passado na sexta-feira. Hoje estamos em segunda-feira e há várias entidades que já deveriam ter dito algo sobre este assunto, continuam todos calados, com medo de quê? Com suficiência a quem? Isto acontece porquê? E temos-nos todos interrogar. Cada vez que se fala de vamos, enfim, transformar o futebol português, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e depois uma coisa desta gravidade acontece e não se passa nada. É que volto a dizer, primeiro ponto, elementos credenciados pelo Futebol Clube do Porto bateram os jogadores do Sporting. Está filmado. Os moralistas, que há uma semana estavam todos indignados com o Nuno Santos por ter dito um palavrão ao Cebolinha, estávamos em aulas de educação e moral e que eu tinha regressado aos meus tempos dos salesianos. E estávamos ali a falar de uma moralidade, estão todos calados. E passaram-se coisas 10 vezes mais graves. Eu ouvi, volto a dizer, não me foi contado, não foi dito por interposta pessoa, eu vi e ouvi o que o Vítor Bahia e o que o Sérgio Conceição disseram ao Presidente do Sporting. Eu ouvi. E por isso, não se podemos continuar a assobiar para o lado, como se não se passassem estes casos graves, casos de polícia. Desapareceu um telemóvel de um Presidente de uma instituição no meio disto tudo e ninguém diz nada. Deixa-me só perguntar-te, Miguel, como é que viste aquele tweet de uma conta que faz parte da comunicação do Futebol Clube do Porto, com a imagem de um telemóvel num dos corredores do Estádio do Dragão. Barata. Parece que há alguma coincidência. Não, acho que é uma provocaçãozinha barata. Inclusive é um jornal que noticiou que aquele seria mesmo o telemóvel do Presidente do Sporting. Mas, sim, teremos de perguntar ao jornalista porque é que ele escreveu aquilo. Isto é tal que os tais sentimentos ou os tais complexos que esta comunicação do Futebol Clube do Porto tem relativamente ao Sporting, a Lisboa, ao Presidente do Sporting, etc., que eu acho que não é sequer digno de uma instituição centenária como é o Futebol Clube do Porto. Não sei dizer a coisa de outra maneira. Acho tão baixo que essas acho que não vale a pena sequer falar sobre isso. Ora, muito bem, Miguel, tu falavas aí então nas agressões a jogadores do Sporting por parte de elementos afetos à organização deste clássico Futebol Clube do Porto Sporting. Há várias imagens que de facto o demonstram. Vemos elementos que aqui podemos perceber que são elementos com estes coletes, nomeadamente de cor azul, que se dirigem aos jogadores do Sporting e que chegam mesmo a agredir alguns dos atletas do Sporting Clube de Portugal. Há também outras imagens
imagens disponíveis que mostram a existência de agressões por parte de elementos de colete cor laranja já no relevado do Estádio do Dragão. São tudo episódios que se verificaram nomeadamente depois do apito final de João Pinheiro, na parte final deste Futebol Clube do Porto Sporting, e que mereceram então uma análise do presidente Frederico Varandas, na sala de conferências de imprensa do Estádio do Dragão. Frederico Varandas falou numa realidade do futebol português com mais de 40 anos e denunciou também comportamentos e, sobretudo, a passividade de pessoas com altos cargos e responsabilidade na sociedade portuguesa que estavam presentes na tribuna do Estádio do Dragão. Este jogo reflete para mim o que foram os últimos 40 anos de futebol português, numa era onde tem um presidente chamado Sr. Pinto da Costa, e acho que este jogo reflete bem o que tem sido estes 40 anos de Pinto da Costa. O que me surpreende mais, e tenho que dizer isto não apenas enquanto presidente do Sporting, mas enquanto cidadão português, ver numa tribuna presidentes de Câmara, ilustres políticos, e todos a subiam para o lado. Todos a subiam para o lado para mais um espetáculo decadente e horrível de um país que quer ser da União Europeia, de um país que quer ser primeiro mundo. O que hoje vimos aqui, e no final, principalmente do jogo, elementos da organização do evento, com coletes azuis, isto está filmado, as imagens estão disponíveis por toda a gente, a agredirem, a entrarem, a invadirem o campo e a agredirem jogadores. Isto é o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de desporto, e ninguém tem coragem, acha tudo normal, depois ganha-se um jogo, ganha-se um título, ganha-se uma taça e é competente. Infelizmente, mais um espetáculo destes, deprimente, e agora também faço um apelo, porque eu sou oficial do Exército e há oficiais da GNR que muito conseguem ver pequenos toques com a mão nos genitais de um jogador. Eu espero que hoje os oficiais de segurança que estavam presentes neste estádio relatem tudo o que viram. O Presidente do Sporting a pedir aqui então a ação, nomeadamente por parte das forças de segurança, e na análise cuidadosa e detalhada de todas estas imagens, Miguel, vemos aqui então, vimos naquelas imagens de há pouco, elementos com coletes azuis a agredirem jogadores do Sporting. Há outras imagens que não estas, que mostram também pelo menos um elemento com um colete cor de laranja a agredir um jogador do Sporting. Quem é que são estes elementos? Que pessoas são estas, no fundo, que agrediram os jogadores do Sporting? Eu não sei quem são. Ou melhor, um deles sei, porque, como digo, foi para uma rede social e circulou essa informação. Eu também a vi, foi para uma rede social falar sobre o sucedido, ainda para mais dizendo taxativamente que o Mateus não cuspiu em ninguém e que ele até lhe tinha batido primeiro. Eu acho isto tudo, como digo, acho um total absurdo. Acho a impunidade com que se praticam estes atos outro absurdo. A não intervenção policial num caso destes, um terceiro absurdo. É muito difícil de explicação perceber como é que isto tudo é permitido num estádio em Portugal no ano 2022. Acho que se pensarmos e tentarmos refletir um pouco sobre o que se passou, é de facto difícil compreender como é que se deixou que as coisas escalassem a este ponto, culminando com a cena lamentável, para não ser mais duro, que se passou depois, posteriormente, na garagem do Estádio do Dragão. Mas acho que é uma consequência também dessa inação e destas coisas que o Presidente falou na sala de conferência de imprensa, com o facto de depois, por ganharem mais um título, ganharem isto ou aquilo, parece que serve tudo e tudo é justificado para atingir o fim. O Sporting não é assim, não quer ser assim e acredita que o desporto em Portugal viveria e respiraria de outra forma se de facto não fosse permitido tudo para se atingir o fim, que é ser campeão. Isso não pode valer tudo e, infelizmente, tem valido tudo para as equipas se sagrarem campeãs. Isto
também, se analisarmos o que aconteceu, e especialmente o que se tem falado no pós-jogo, é lamentável, são lamentáveis estas situações e que esperemos que tenham consequências. O Presidente avançará com as queixas-crimes, porque no caso do Vítor Bahia houve a tal agressão verbal e tentativas de agressão físicas. No Sérgio Conceição é uma agressão verbal. No caso do Rui Cerqueira, diria que houve essa tentativa, ou pelo menos essa agressão física, que lhe retirou o telefone na mão. E as coisas têm que ter consequências. Nós não podemos ver comentadores, dar o exemplo de comentadores, e podia falar de jornalistas, podia falar de políticos, podia-se falar do que nós quiséssemos. A grande questão aqui é muito difícil perceber como é que certos comentadores, que depois estão noutros palcos, digamos assim, a falar da necessidade de seriedade, do combate à corrupção, disto, aquilo, aquilo outro, e depois parece que quando chegam a um determinado campo da sua vida, nada desses argumentos interessam. E temos que, se queremos mudar as coisas, não podemos constantemente estar a fazer o mesmo que fizemos nos últimos 40 anos, porque isso não vai mudar nada, como se tem visto que, infelizmente, mudou muito pouco o futebol em Portugal. Mas estava a dizer, todos estes acontecimentos lamentáveis criaram um efeito. É que praticamente não estamos a falar de uma coisa crucial que aconteceu neste jogo. Já não vamos falar em erros ou em discussões, se é falta, se há intensidade, se não há intensidade, porque isso temos visto ao longo dos tempos que a intensidade é uma coisa altamente subjetiva no futebol português e nos comentadores portugueses. Há essa subjetividade. Agora, há um lance que foi unânime, e que nós já vimos esta época 2 jogadores do Sporting a serem expulsos por um lance idêntico. O Tabata e o Daniel Bragança, quando pisaram um jogador. E o Taremi, além de pisar o Coates, ainda faz outra coisa a seguir. Faz uma fita desgraçada, dá um salto mortal, parecia que tinham-lhe pisado os 3 pés. Não eram 2, eram 3 pés que tinham sido pisados. E por isso, perante isto tudo, o árbitro ser enganado e deixar-se enganar, o VAR ver aquilo tudo e não chamar, achar que não é expulsão, e deixar-se praticar em campo um erro claro que pode ter influência não só no resultado, mas na classificação final do campeonato, é gravíssimo. E, obviamente, todos estes acontecimentos deploráveis que aconteceram a seguir estão a ofuscar a necessidade de se debater, porque como é que é possível que um árbitro, que se diz bom árbitro, tudo mais, etc., faça um erro clamoroso daqueles e que ninguém o ajude? Porque, em princípio, tem uma cidade do futebol e volto a dizer, eu já ouvi pessoas, porque era amarelo. Era amarelo porquê? É só o Tabata e o Daniel Bragança, quando pisam, é que é para expulsão, porque eles chamaram ao VAR. Este foi um pisão diferente. Mais uma vez, voltamos a falar na intensidade, que parece, quando são dos jogadores do Sporting, tem um tipo de intensidade, quando são jogadores de equipa, tem outro tipo de intensidade. Talvez isso também explique porque é que o Sporting é a única equipa da Europa inteira que está em segundo lugar no campeonato e também é a segunda equipa com mais cartões desse campeonato. É o único caso na Europa. Único. E alguma coisa estranha se passa. De facto, este jogo fica obviamente marcado pela arbitragem. Nós vamos falar sobre todos esses lances, mas para terminar aqui estes episódios paralelos ao jogo, mas também fizeram parte dele, foram arremessados vários objetos para o relevado em direção dos jogadores do Sporting e entre eles uma bala que vários órgãos de comunicação social têm avançado que terá o capitão do Futebol Clube do Porto, Pepe, terá tentado esconder esse objeto da equipa de arbitragem. Foi inclusive no momento em que um dos jogadores, creio que foi Ricardo Jogai, tentava ali mostrar à equipa de arbitragem qual é que era esse objeto e Pepe terá tentado esconder esse objeto. Estamos a falar de uma bala em pleno relevado de um jogo de futebol. Esta notícia está a ter muito eco, Miguel, na imprensa internacional, como vemos aqui nesta notícia do jornal espanhol Marca. Quão grave é também este episódio? Mais uma vez, pergunta-se aos moralistas que na semana passada estavam a tentar crucificar o Nuno Santos o que é que eles acham de um jogador internacional português estar a esconder objetos que são lançados para dentro do campo contra os seus colegas de profissão. É extraordinário estas coisas passarem-se e parece que de repente estes pormenorzinhos não têm o mesmo peso que têm outros que de facto, comparativamente, estamos a falar de brincadeiras de crianças. Isto é tudo, eu não sei se era uma bala, se era como vi descrito, um objeto pesado em forma de projétil. Mas é completamente surreal. Isto é só mais um pormenor da intimidação constante que existe
quando uma equipa vai ao Estádio do Dragão para discutir o campeonato. A grande verdade é essa. E o Porto, com o Sporting com 11 em campo, ficou demonstrado que era muito difícil o Porto marcar um golo. Tanto que o único golo que marcou foi um golo bastante em contracorrente, quando ninguém esperava, e o Sporting estava por cima em jogo. O Sporting, na primeira parte, faz uma exibição, marca o segundo golo, aquele que o Manel já falou, e é uma ode ao futebol. É uma coisa incrível de jogo de equipa, onde se vê a mão do treinador, vê-se o trabalho da equipa, vê-se a genialidade de cada um, e vê-se mais uma vez, o Nuno Santos a marcar num jogo decisivo. E eu acho, já disse isso aqui, e interrogo-me se o Nuno tivesse noutra equipa, se não se pensaria na qualidade e nos números que ele apresenta para outros voos. A grande questão é essa. Estamos numa fase da seleção nacional vital para a classificação da próxima competição internacional, e parece que estas exibições e estes números absolutamente extraordinários que há certos jogadores do Sporting têm, que não são tidos em contas pelo nosso selecionador. Mas volto a dizer, isso agora são pormenores. Acho que temos que voltar sempre às questões essenciais do que se passou no Estádio do Dragão. Existiram tentativas de agressão e agressões verbais por parte destes senhores, do Vítor Bahia, do Sérgio Conceição e do Rui Cerqueira. Isto existiu, eu vi. Não precisam de estar a agarrar em testemunhas ou pessoas que não estiveram sequer lá a dizer não, porque ela é uma pessoa muito correta, etc. E confirmas, eu vi, confirmo, isto tudo aconteceu. Depois temos que perceber que há outra coisa que as imagens já demonstraram, e há variadíssimas imagens oficiais e não oficiais que o demonstram. Os jogadores do Sporting foram agredidos por elementos credenciados pelo Futebol Clube do Porto dentro do estádio. Isto é contra todas as regras de segurança de um espetáculo desportivo na Europa no século XXI. É contra todas as regras de segurança, e para todas estas falhas de segurança existem consequências. Existem consequências no regulamento, estão lá previstas. E por isso tenha-se coragem e haja-se em conformidade. E depois temos que perceber que há aqui um caso do jogo que é um absurdo completo. É um jogador que pisa o outro, faz uma fita desgraçada, como um salto mortal, parecia que lhe tinha sido um crocodilo a pisar-lhe o pé, e o jogador do Sporting acaba expulso sem apelo nem agravo, e isto é de uma gravidade tremenda, porque, volto a dizer, esta ação do árbitro pode ter influência direta naquilo que vai ser a classificação final desta Liga. E daqui a pouco vamos ter a avaliação do Pedro Azevedo deste e de todos os lances que marcam o Clássico. Os cartões amarelos a Coates e Palhinha, uma possível agressão de Evanilson a Ugarte e os lances de simulação que abundaram no Clássico. Daqui a pouco, Pedro Azevedo avalia a arbitragem de João Pinheiro no Estádio do Dragão. É outro dos dados que marca este Clássico no Estádio do Dragão. Vamos então abrir o dossiê da arbitragem neste Raio-X Sporting. O Pedro Azevedo já está à nossa espera. Daqui a pouco vamos então falar com ele para perceber que análise é que faz do trabalho de João Pinheiro e de todos estes lances. Um trabalho que foi também avaliado de alguma forma pelo presidente do Sporting em conferência de imprensa, Miguel. Algumas das declarações de Frederico Varandas e algumas revelações também, nomeadamente que João Pinheiro... Frederico Varandas disse que João Pinheiro não estava minimamente preparado e que isso se tornou perceptível ao longo do jogo para apitar este encontro, e disse também que ele chegou a pedir várias vezes desculpa a Coates e também a João Palhinha pelos cartões amarelos que exibiu aos dois jogadores. Isto é sinal de que, de facto, João Pinheiro não estava preparado para apitar este encontro, não era o árbitro certo para apitar este Clássico. Eu fico sempre assustado quando começo a ouvir muitos elogios a um árbitro em particular. Acontece-me sempre isso, porque assusta-me um pouco, porque acho que os árbitros não deveriam ser escolhidos, deveriam ser todos competentes para fazer um trabalho que é essencial num jogo de futebol. Nós olhamos muitas vezes para o futebol inglês e é escandaloso a diferença que existe entre a forma de arbitrar, a autoridade dos árbitros, as faltas que marcam, diria, etc, etc. Também acho, nós viemos de um ano onde não existiu público nos estádios e a pressão, até me lembro de falarmos aqui da pressão que era muitas vezes feita pelos bancos, mas a verdade é que não havia a pressão do público. Mas a pressão do público é uma coisa boa. Ou seja, nós não podemos elogiar, como elogiámos aqui, o ambiente que se vivia, que nós vivemos os dois na Turquia, incrível. Agora, o árbitro que apitou esse jogo não se deixou influenciar e não desatou a dar cartões amarelos ao Sporting por tudo e por nada, e a certa altura
altura deste jogo, o Sporting em 10 faltas tinha 7 cartões amarelos e um vermelho. Ou seja, o ambiente não foi desculpa para uma má arbitragem nesse jogo. A grande questão é essa, os árbitros, pela sua posição, é a mesma coisa que os jogadores. Um jogador tem que estar preparado psicologicamente para ter um estádio a gritar o seu nome pelo bem, digamos assim, e ter o estádio e estar preparado psicologicamente para ter um ambiente hostil. E é isto, não querendo de todo comparar, porque nunca tive a sorte de jogar com mais de 5 ou 10 mil pessoas a verem, mesmo assim foi num jogo internacional fora do país. O ter o público é uma coisa que deveria dar gozo às pessoas e que deveria elevá-los para outros patamares. Estava a dizer, na minha curta carreira de jogador de rugby, dava-me até mais gozo jogar em ambiente hostil do que o ambiente todo de festa e pró a minha equipa. Mas isso acredito que se passe com cada um de nós. Agora estamos a falar de um árbitro que é uma figura central e essencial para a justiça, para a própria justiça de um jogo de futebol. E o que nós todos vimos, isto não é pôr em causa a honra de ninguém, nem estar a falar mal, estamos a falar de uma constatação de uma coisa que se viu e que dá para uma pessoa dizer, ok, não viste, então vamos pôr para trás e vamos ver outra vez. E conseguimos ver agora todos com mais calma. E o que se vê é que o árbitro ficou altamente afetado por toda a pressão que foi feita. E volto a dizer, a pressão do público é bem-vinda em todo lado. É assim que nós deveríamos viver em todos os estádios cheios, as pessoas em festa, as pessoas a puxar pela sua equipa. Agora, não podemos ter árbitros que viram caseiros porque o público de repente começa a pedir coisa. E o árbitro é o único elemento que está ali que pode impedir depois a outra pressão, que é aquela que é feita pelos jogadores. E essa pressão, como em tudo na vida, a partir do momento em que não encontra nenhuma resistência à primeira pressão que é feita, ela em princípio vai crescendo e foi crescendo ao longo de todo este jogo, como vimos. Este jogo teve estas particularidades, coisas que eu nunca tinha visto antes, inclusivamente um árbitro a mudar, que nunca tinha visto, que aliás fazem isso muito, eu nunca tinha visto um árbitro a mudar o tempo de desconto. Já havia dizer, olha, dou mais 1 minuto de desconto. E foram lá dados mudar. 3 minutos e depois dos protestos dos jogadores do Futebol Clube do Porto, mas aquilo pareceu mais e tudo, que era até para as bancadas acalmarem do que propriamente outra coisa. E volto a dizer, nós não podemos ter árbitros que são reféns do comportamento público. Isto é um absurdo. Os árbitros têm que ser trabalhados para independentemente da pressão do público, dos jogadores, porque são coisas diferentes. A do público, eles não podem mandar o público calar, têm que saber viver com ela. Com os jogadores, têm os cartões e têm a sua autoridade para dizer, meus amigos, não podem falar assim comigo, não se podem encostar-me a mim, não podem dar encontrões 30 por uma linha. Agora, o que nós vimos em campo, desde o primeiro minuto, não quero estar agora a contar, mas eu acho que aos 10 ou 12 minutos de jogo já havia 4 pedidos de grande penalidade para o lado do Futebol Clube do Porto. Era cada tiro, cada melca. A bola vai para ali, os jogadores mandam-se tudo, mas tudo bem. O árbitro que não se deixe ir por isso, tudo bem. Agora, nós não podemos ter esta constante... E que tivemos neste jogo, falhas graves. O lance do Coates, o segundo amarelo, o primeiro amarelo, digo eu, uma falha gravíssima. Que acaba por ter influência, não é? É unânime. Expulsa-se um jogador aos 48 minutos de jogo e o Sporting a jogar no estádio mais difícil de jogar em Portugal, contra uma super equipa, tudo etc. A verdade é que com 10 eles não nos conseguiram ganhar. E só marcaram um golo, pronto, conseguiram marcar um golo, que, mais uma vez, se fosse em outras intensidades, acredito que poderia ter um desenrolar diferente. Mas como é uma intensidade do jogador do Futebol Clube do Porto, sabemos que nunca é maldosa e que... Estamos aqui a ver, Miguel, o lance de que falavas. Eu, se não te importares, vou já aqui também aproveitar para perguntar ao Manuel. Manuel, este de facto é um lance capital na partida, não é? Pergunto-lhe com influência no desfecho final. Isto é a força que ele deu, a entrada violenta. Isto é uma entrada violenta. E vemos o Taremi ali por cima. Regular. Continua a regular. E de costas, ele pisou e virou as costas. Olha, mas ele fez intencionalmente isto. Portanto, isto tem que ser uma expulsão direta. Aqui vê-se 1, 2, 3, uma expulsão 4, direta. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas eu esta semana estive atento a tudo, à televisão, aos jornais e tudo, e de facto eu não sei o porquê de pessoas terem tão medo, não sei se é medo de escrever, medo de dizer as verdades. Há muita gente oprimida com medo de dizer as verdades. E estive a ouvir uns cartilheiros, de facto, os cartilheiros dizem uma coisa que é extraordinária. Dizem que o culpado disto tudo foi o Adam. Cartilheiros mesmo, cartilheiros. Havia um que até estava a ler o que lhe mandaram ler. Estava a ler
E como é que é possível? Eu puxei atrás, estive a ver o Adam, o Pepe, quando simulou, quando vai para a cabeça, simulou, ninguém lhe tocou, simulou que levou um pontapé na cabeça, criou um penalti, e o que é que aconteceu? O Adam esteve ali em pé, e disse qualquer coisa ao Pepe, não sei se como jogaram os dois, não sei se... Mas 7 ou 8 jogadores e diretores do Porto enfiaram o Adam para a baliza dentro. Foram logo com uma raiva a enfiar, e foi aí que começou tudo. Portanto, os jogadores do Porto é que foram culpados. Os jogadores e a estrutura. E eu vi ali muita gente, que as pessoas dizem que estava a apaziguar, mas eu não vi o treinador do Porto a apaziguar nada. Pelo contrário, eu vi ele a gritar, a falar e, portanto, eu sinceramente vi coisas tristes. E aquilo que o Miguel disse, o Miguel já falou quase tudo porque ele assistiu, mas eu também fui ao pormenor nas imagens e não falho. E, portanto, eu acho que foi um jogo... isto é assim, Miguel, André, é assim mesmo, como eu te vou dizer. Até porque eu joguei no Porto 50 vezes. Isto não é de agora. Isto é de há muitos anos. De há muitos anos. Eu sei o que sofri lá. Eu sei o que sofri no Porto várias vezes. Quando eles ganhavam, não sofríamos nada, ainda levávamos balho. A vossa equipa está muito boa e tal, é do género. Mas quando não ganhavam, era uma coisa inacreditável. E, portanto, eu acho que aqui neste jogo o Porto não tinha argumentos. Eles sentiram que não tinham argumentos para ganhar o Sporting. O Sporting estava a jogar na primeira parte uma coisa, jogadas lindas, a dominar. E como não tinham possibilidades de ganhar ao Sporting, fazem aquilo que fazem sempre, simulação atrás de simulação. Aquele lance do Coates, o Coates pôs a mão, encostou a mão, ele vai em andamento e põe a mão devagar, nem empurrou, depois a mão. Tem ordens para se mandar para o chão, o Edmilson mandou-se logo para o chão. Estás a perceber? Induziu o árbitro em erro, eu admito que... Mas o VAR tem que ver que o Coates não lhe tocou nos pés nem nada. Foi só, encostou a mão... Nesta imagem vê-se bem. Portanto, o Porto vive disto, vive da confusão, da simulação, e é assim que eles ganham campeonatos. O treinador do Porto já teve confusão com o Paulo Sérgio, que viu-se aflito para ganhar em Portimão, quando ele não ganha fácil, arranja confusão com toda a gente. E há uma coisa que eu não me esqueço, porque isso eu vi com os meus olhos. Eu vi o Rubem Amorim dar-lhe um abraço, mas se fosse eu não lhe dava. Porque o que ele fez ao Sporting, eu nunca mais lhe perdoo. O que ele fez ao Sporting na final da Taça da Liga em Braga, a mandar a medalha contra os sócios do Sporting, e estavam os jogadores do Sporting em fila, e os jogadores do Porto passaram todos, e ele passou por lado, não passou para a fila. Nunca mais lhe perdoou. E depois não cumprimentou o presidente do Sporting. Na final da Taça de Portugal. Portanto, eu acho que o Porto até tem bons jogadores, muito bons jogadores, podiam jogar muito mais, mas isto está no ADN deles. Eles, quando dizem publicamente que vale tudo para ganhar, é assim que eles pensam. Mas isto é triste, nós ouvirmos isto e ninguém põe mãos nisto. Portanto, os árbitros têm receio de arbitrar jogos do Porto, seja em casa, seja fora. Eu vi o ano passado o Sporting o ano passado não foi campeão porque o Porto perdeu nas Antas com o Marítimo, mas foi feito tudo para eles ganharem. Foi a Passos de Ferreira e houve confusão com treinadores com treinadores. Foi a Passos de Ferreira, o Passos de Ferreira ganhou, fez uma grande exibição, o treinador arranjou confusão com o treinador do Passos de Ferreira. A Portimão, viram-se aflitos, houve uma confusão, foi uma vergonha.
No Belenenses, no Estado Nacional, a mesma coisa. O Sporting é que faz isto. O Sporting foi agora com eles, porque eles são os erros e vezeiros disto. Até que o Atlético de Madrid houve confusão dentro do campo porque perderam o apuramento para a Champions. Houve uma confusão dos diabos. Portanto, eles são os erros e vezeiros disto. O Sporting não é. O Sporting foi, neste caso, porque foram homens valentes. Quando viram o seu colega, o guarda-redes, ser apertado, foram lá todos, porque foram 7. Reagiram e bem. E, portanto, acho que é triste e se as entidades não tomarem conta disto, isto vai ser difícil daqui até o final do campeonato, não tenho dúvida, vai ser complicado. Nós vamos ter de avançar, João Olivença, mas eu pergunto-te também, daqui a pouco vamos falar da parte boa deste clássico, mas houve demasiadas coisas más para que seja, de facto, quase inevitável a falar, como falou o Presidente do Sporting, num espetáculo deprimente no Estádio do Dragão. Nós não podemos esquecer, eu refiro isto várias vezes, nós não podemos esquecer que o futebol profissional é a montra daquilo que acontece não só no futebol, na imagem que nós projetamos da nossa liga a nível internacional, mas também daquilo que funciona como escadinha para os diferentes escalões de formação e divisões inferiores. E aquilo que nós assistimos e aquilo que nós continuamente assistimos semana a semana tem levado, como aconteceu, creio que foi hoje num jogo de uma liga inferior, também uma situação semelhante àquela que aconteceu no Sporting Porto e outras situações iguais que acontecem no futebol de formação, com uma falta de respeito imensa que existe muitas vezes por parte de todos os intervenientes do jogo e não só. Portanto, eu acho que está na altura e esta é a minha opinião, está na altura de haver aqui uma mão firme, de haver instituições que tutelam e regulam o futebol que passem a regular e tutelar o futebol de forma a que se promova um caminho num sentido mais positivo, em que se controlem, nem que se tenham pouco castigos, coimes, interdições, mas algo tem de ser feito, multas pesadas no sentido de primeiro trabalharmos num caminho mais positivo para que este tipo de situações não aconteçam. O segundo caminho, tem que haver uma reflexão profunda daquilo que está a acontecer no futebol a nível nacional, principalmente no futebol profissional. E essa reflexão deve levar, como aconteceu em Inglaterra, por exemplo, com a alteração daquilo que era a Premiership para a Premier League, com tudo o que veio dessa alteração, como aconteceu em Espanha para os Jogos Olímpicos. Portanto, nós tivemos o Euro 2004 e aprendemos muito pouco do ponto de vista daquilo que são as instituições que tutelam e regulam o desporto a nível nacional, que eu acho que está na altura de entrarmos por um caminho diferente e o silêncio não pode existir. Está na altura de, primeiro, e eu creio que aqui, haver medidas duras sobre aquilo que aconteceu no passado fim de semana e a seguir uma reflexão que deve ser feita por várias entidades competentes no sentido de trabalharmos para um futebol positivo, muito mais atrativo, muito mais lucrativo e que sirva de exemplo aos escalões de formação e às ligas inferiores e que projete uma imagem internacional muito melhor daquilo que é o futebol português. Não basta só dizer que temos bons treinadores, temos bons dirigentes, temos bons jogadores, é importante mostrar, isto não basta parecer, é importante semanalmente mostrar que qualquer jogo, ou que a grande maioria dos jogos, são jogos competitivos, interessantes, justos e que o futebol é uma festa e não algo onde se tem medo de levar os familiares, as senhoras, as crianças, os idosos. Não, o futebol não serve, o futebol não é isso. O futebol é uma festa e tem que ser encarado como uma festa e o bilhete custa dinheiro a muita gente e o espetáculo tem que ser promovido dentro dessa ideia. Muito bem, Pedro Azevedo, vamos ter que avançar rapidamente para a tua avaliação dos casos de arbitragem, mas antes dessa avaliação, que vai ter de ser muito rápida, porque nós já estamos a ficar com muito pouco tempo, eu pedi-te só também um comentário em relação ao tal espetáculo de simulações que se fala neste clássico. Falou-se muito sobre, e há diversas imagens que o demonstram, este comportamento, no fundo, que acaba por ter relação direta depois com as decisões que são tomadas pela equipa de arbitragem. Sim, é verdade, André. Eu diria até que, independentemente do árbitro ter sido o João Pinheiro ou qualquer outro árbitro português ou estrangeiro, seria difícil fazer muito melhor do que o João Pinheiro acabou por fazer. E como referias, estas simulações não ajudam em nada o desempenho do árbitro. Vimos a situação do Taremi, que faz um pisão, claro, sobre o Coates, manda-se para o chão, rebola e às tantas está a olhar para o árbitro a ver qual é a cor do cartão que vai sair. Temos também esta situação do Otávio, que dá um pulo enorme
após uma disputa com o Fedal, e quando se sente provocado, a lesão e a dor terminam e de imediato levanta-se para confrontar o Ugarte. E, portanto, todas estas situações, na do Taremi, digamos que foi bem sucedida, na medida em que a falta foi assinalada contra o Sporting e foi o Coates acabou por ser advertido. Na situação do Otávio e noutras, felizmente, o árbitro não se deixou enganar e tomou as decisões corretas. Pedro, já agora uma pergunta, não se deixou enganar, mas também não agiu de acordo com o que está na lei, que é punir as simulações dos jogadores, ou não? É que é demais. O árbitro não terá entendido que se trataram de simulações. Olhou para o lance, analisou, eventualmente terá visto que poderá ter havido algum contacto, mas não considerou esse contacto faltoso. Também não considerou haver motivo para advertir o jogador por simulação. Não, que ele não considerou, eu percebi, porque ele não deu os amarelos, mas quando há vários jogadores a fazerem simulações de faltas o tempo inteiro, regra geral, a arma que o árbitro tem para combater este tipo de situações é de alguma forma penalizá-las, senão está no fundo a incentivar que os jogadores continuem de um lado e do outro a fazer exatamente este tipo de comportamento. Correto, tratando-se de uma situação de simulação evidente, sim, o árbitro deverá exibir o cartão amarelo por simulação. Pedro, eu apontei aqui as simulações, eu no jogo estive atento e apontei as simulações. Otávio 3 simulações, Fábio Vieira 5 simulações, Evanilson 3 simulações e Taremi 4 simulações. Vê lá, junta isso tudo, quantas simulações... Foi de facto um clássico marcado por vários lances deste tipo, Pedro, e ficou também a tua apreciação relativamente a este comportamento que acaba por condicionar o trabalho das equipas de arbitragem. Vamos então avançar para a tua análise para todos os lances. Vai ter de ser uma análise rápida, peço essa tua capacidade de síntese, Pedro. Começamos por este lance aos 10 minutos e é o tal primeiro lance de uma possível simulação de Evanilson para o queixoso do Futebol Clube do Porto de um pontapé de penalti que ficou por assinalar. Sim, aos 10 minutos, no mesmo lance, há 2 pedidos de pontapé de penalti. O primeiro, nesta disputa de bola entre o Gonçalo Inácio e o Evanilson, o Gonçalo Inácio consegue antecipar-se e pontapear a bola. Na trajetória do pontapé, acaba por tocar com a biqueira da bota na coxa de Evanilson. De facto, há contacto, mas seria aquilo que a ser marcado o Manuel Fernandes chamaria de penaltizinho. Portanto, há de facto contacto, mas o facto é que o Gonçalo Inácio consegue antecipar-se a Evanilson e pontapear a bola. Portanto, concordo com a decisão do árbitro ao deixar prosseguir o jogo. Não havendo um erro claro e óbvio, obviamente o VAR não teve intervenção. Segunda situação neste mesmo lance, o Fábio Vieira dá um toque na bola, a bola acaba por bater na zona da barriga de Fedal. Há protestos, mas não há qualquer motivo para assinalar pontapé de penalti. Vamos, Pedro, então ao tal lance que acaba por marcar diretamente esta partida aos 27 minutos. É o primeiro cartão amarelo mostrado a Coates que não faz qualquer falta, ele acaba por ser, ele é antes pisado por Taremi. O cartão é mal mostrado, parece evidente. Qual é que é a tua avaliação em relação ao cartão que deveria ter sido mostrado ao avançado do Futebol Clube do Porto? Sim, portanto, este lance já foi aqui analisado. É uma disputa de bola entre o Taremi e o Coates. É o Taremi que faz um pisão, portanto entra de forma negligente sobre o Coates. Na minha opinião, é um amarelo que fica por mostrar a Taremi. Pontapé livre direto deveria ter sido assinalado contra o Porto. Portanto, mal o árbitro neste lance, ao exibir cartão amarelo ao Coates e ao assinalar falta contra o Sporting. Portanto, a decisão correta teria sido pontapé livre direto contra o Futebol Clube do Porto. Deixa-me só perguntar-te, Pedro, até para responder aqui, para avançarmos, não temos tempo, e responderes diretamente àquilo que o Miguel tinha considerado há pouco. Ele fez uma comparação, nomeadamente com os lances de Daniel Bragança e do Bruno Tabata, os pisões dos dois jogadores do Sporting. Além desses 2 pisões, ainda na semana passada vimos em Inglaterra um jogador a ser expulso porque fez 2 faltas para cartões amarelos no espaço de 20 segundos. E a minha pergunta para ti, Pedro, é se o pisão
que tu achas, ou a tua opinião é que é apenas um amarelo, mas eu respeito a tua opinião, a minha não será idêntica à tua, acho que é um bocadinho mais grave do que isso, mas mesmo considerando que é apenas amarelo, a minha questão é se a simulação também não é amarelo. Sim, se o árbitro considerar que há uma simulação evidente, sim, seria também amarelo. Que o próprio Taremi dá 5 voltas a seguir a cair, em princípio está a simular alguma coisa, não é? A questão é que aqui o árbitro, tendo considerado que houve falta de Coates, não pode considerar que há simulação do Taremi. Sim, mas o VAR em casa, enfim, na casa do futebol, na cidade do futebol, com todo o seu conforto e o seu ar-condicionado, se calhar poderia ter visto isso. Teria que ser um lance para vermelho direto, não um lance para amarelo ou para acumulação de amarelos. Teria que ser um lance para vermelho direto. E mais uma vez, essa interpretação dos pisões é uma exclusividade do Sporting, já percebi, tranquilo. 43 minutos, Pedro. Evanilson deveria ter visto um cartão vermelho por uma agressão a Ugarte? Sim, portanto há um pontapé de canto a favor do Porto. O Evanilson atinge o Ugarte com o cotovelo. É um lance que me deixa muitas dúvidas. No mínimo, este lance seria para cartão amarelo. Deixa-me dúvidas se não haveria espaço para outro entendimento e considerar falta terceira, portanto uma falta com força excessiva, e aí já iríamos para o cartão vermelho. Portanto, aqui fica por assinalar uma falta, um pontapé livre contra o Futebol Clube do Porto e, no mínimo, um cartão amarelo para Evanilson, se não mesmo o vermelho, dependendo do entendimento do lance. Muito bem, Pedro, aos 71 minutos é exibido então o cartão amarelo a João Palhinha. João Pinheiro depois pediu desculpa ao médio do Sporting, revelou Frederico Varandas em conferência de imprensa. Qual é que é a avaliação que fazes deste lance? É mal mostrado o cartão amarelo a Palhinha? Sim, sem dúvida. Portanto, é uma disputa entre o Palhinha e o Uribe. Os dois jogadores entram sensivelmente da mesma forma. O Palhinha consegue antecipar-se, jogar a bola. É uma disputa legal de parte a parte, sem qualquer infração de nenhum dos jogadores, portanto, seria nesta situação, seria de deixar prosseguir o jogo. Não há qualquer infração, portanto, mais uma vez mal o João Pinheiro ao assinalar o pontapé livre e ao advertir o João Palhinha. Deduzo, Pedro, pela nota final que vais dar ao João Pinheiro, que de facto também partilhas da opinião do Presidente do Sporting de que ele não estava preparado para apitar este jogo. Qual é que é a nota de João Pinheiro? Nota 2. De facto não foi uma arbitragem bem conseguida, mas na minha opinião e dado o comportamento dos jogadores, seria difícil conseguir fazer melhor. Portanto, nota negativa para João Pinheiro, na minha opinião um dos melhores árbitros portugueses, ainda assim não conseguiu ter um bom desempenho neste jogo. Tem azar com o Sporting, já marcou 3 penaltis em Alvalade contra o Sporting o ano passado. Não, esse é um azar, tem um galo dos diabos. Fica então a avaliação do Pedro Azevedo, a arbitragem de João Pinheiro. A verdade é que houve tempo para mais e para bom futebol no Estádio do Dragão. João Olivença, houve bom futebol e houve bom futebol que ficou patente, sobretudo no segundo golo do Sporting. É uma jogada que está a fazer correr muita tinta. Não foi apenas neste segundo golo, mas foi sobretudo neste segundo tento marcado pelo Sporting, em que o bom futebol dos Leões ficou visível no Estádio do Dragão. Pedro, a tua nada. É verdade, o Sporting fez um golo extraordinário. São cerca de 40 segundos em que o Sporting consegue fazer uma circulação de bola. São, desde o desarme, creio que do Inácio, que o Sporting consegue 40 segundos, são cerca de 15 toques na bola, sendo que o último toque é uma finalização. São 3 variações de corredor que nós vamos observar e são 3 passos de ruptura, 3 passos para a frente, 3 passos dentro da estrutura adversária. Portanto, além de este golo, na minha ótica, personifica a exibição do Sporting até o momento da expulsão. Portanto, até o momento da expulsão, o Sporting teve um jogo muito controlado, com posse de bola, com criação de oportunidades, com golos, com o jogo com uma equipa muito bem delineada, a travar a equipa adversária, a não deixar a equipa aproximar-se. Portanto, o Sporting, na minha ótica, na primeira parte, até como eu disse, ao momento da expulsão, a jogar com 11 jogadores, mostrou-se efetivamente que era a equipa mais forte. E nada melhor senão nós termos mesmo essa imagem para podermos observar. Portanto, o Sporting, como é evidente, esta é a fase final do lance,
mas o Sporting começa com um desarme de Gonçalo Inácio, que depois a bola circula por todos os jogadores do Sporting, são cerca de 14 passos mais um de finalização, a bola circula do corredor direito, volta a ir para o corredor esquerdo, vai para o corredor central, volta novamente ao corredor esquerdo para o último passe e depois acaba por ser a finalização no corredor central. Portanto, o Sporting fez uma belíssima exibição. Esta é a parte final do lance, vemos aqui já a bola com o Mateus Reis a ser colocada depois em Pablo Sarabia no corredor oposto e depois a ser cruzada para Nuno Santos para a finalização. Mas o mais importante desta jogada não é principalmente este momento final. O mais importante desta jogada é precisamente o início da jogada. O início onde Gonçalo Inácio trava um ataque do Futebol Clube do Porto. A partir daí o Sporting circula a bola por todos os jogadores da linha defensiva, incluído Adane. Coates tem um movimento muito importante para a bola em ruptura em Paulinho. A partir daí, variação de corredor para Mateus Nunes do lado esquerdo. Novamente, variação de corredor para o centro. E depois, esta fase final fantástica, com a bola a entrar no corredor central. Nuno Santos a antecipar-se muito bem à marcação, colocar em Mateus Reis e depois os centrais do Futebol Clube do Porto sem hipótese. Aqui, a fazer a antecipação, a fugir nas costas. Pepe não tem hipótese ali, está numa situação 2 contra 1. A bola é muito bem colocada, Sarabia aparece. Pepe não sabe se há de marcar Sarabia, se há de marcar Nuno Santos. Os jogadores do Futebol Clube do Porto, cada vez que o Sporting tinha uma transição, mostravam esta fragilidade do ponto de vista defensivo, nos momentos de transição defensiva. Portanto, eu creio que a exibição do Sporting foi uma mais-valia, foi aquilo que salvou efetivamente um resultado que não foi, se calhar, o melhor que estávamos à espera, mas eu acredito que com 11 jogadores o Sporting poderia ter até feito mais um golo e teria recebido certamente com outro resultado, porque até à expulsão, como disse, e para terminar, este golo personifica o jogo do Sporting até então. Um jogo controlado, com passes, com posse, com a equipa unida a circular e a fazer golos e a sair ao intervalo em vantagem com 2-1. Uma fantástica jogada de futebol a salvar, como dizia João, uma noite negra para o futebol português. Obrigado pela tua análise. É assim também que fechamos o Raio-X Sporting desta noite. Agradeço ao Pedro Azevedo, também ao Manuel Fernandes e também ao Miguel Braga. Não temos tempo para mais no programa de hoje. Temos encontro marcado na próxima semana.